Eles estão procurando... A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia. Mas Elon Musk da Tesla e o físico Stephen Hawking avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Eu concordo com eles. Precisamos tomar cuidado. A missão Apollo 11, que realizou o sonho de Kennedy, foi gravada em vídeo e transmitida em todo o mundo, mas durante 2 minutos, a transmissão falhou. Durante a transmissão do Neil Armstrong falando com a Terra, estão faltando 2 minutos de fita e as pessoas especulam o que tem nesses 2 minutos. Houve uma comunicação não oficial no rádio que andou circulando dizendo que viram 2 OVNIs sobrevoando uma cratera, além de outras estruturas que viram na Lua. A NASA culpou uma câmera superaquecida pela falha de transmissão. Os engenheiros da NASA fizeram cópias de segurança das fitas da missão, mas em um relatório de 2009, a agência admitiu que misteriosamente nunca voltou a ver as fitas de segurança. Será que Neil Armstrong e Buzz Aldrin captaram a imagem de uma mina alienígena? Os extraterrestres estariam usando a Lua como um posto de combustível interestelar? E o nosso eventual retorno à Lua provocaria uma guerra interplanetária pelo controle de seu hélio 3. A Lua está explodindo de riquezas minerais desprotegidas, facilmente disponíveis. Mas presa em meio às suas rochas e areia, existe uma substância invisível que pode mudar a vida na Terra para sempre. Desde o começo dos anos 50, o pessoal da Segurança Nacional Americana já sabia que existiam bases alienígenas na Lua. Uma parte do objetivo da corrida espacial era basicamente ir até a Lua para poder descobrir exatamente o que acontecia lá e para descobrir o tipo de capacidade tecnológica que existia. Mas e quanto às fotos que não são mostradas? O que não se discute é que algumas das fotos não foram divulgadas publicamente. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua. Na verdade, alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na Lua, como hoje colaboram com a NASA. Isso significa que não apenas a NASA sabia da presença de ETs, como lidava regularmente com essa presença. Caso alienígenas estejam trabalhando com os nossos cientistas ou vice-versa, este plano pode provar que há mais na Lua do que o público foi levado a crer. Existe alguma explicação lógica de por que criaturas reptilianas teriam vindo ao planeta Terra? Bom, a resposta é sim. Eles podem jamais ter vindo ao planeta Terra. Eles podem ser uma espécie nativa que vive aqui não só há dezenas de milhares de anos, mas há milhões de anos. Nos anos recentes, alguns teóricos acusaram publicamente celebridades, membros da família real e até presidentes de possuírem uma identidade reptiliana secreta. Até os céticos devem admitir que, às vezes, a ideia de os líderes mundiais seguirem as diretrizes de um culto reptiliano sanguinário parece quase plausível demais.
Nós podemos nunca saber o que motiva os visitantes extraterrestres ou o que eles planejam para os seres humanos. Mas se o próximo plano alienígena for verdadeiro, o presidente dos Estados Unidos certamente sabe. Aparições de OVNIs no mundo inteiro podem provar a existência de vida extraterrestre. Mas um mistério permanece. Qual é o plano alienígena para a Terra e para todos os seus habitantes? Os seres humanos são muito entusiasmados com a vida em outros planetas. Há um monte de espaço vazio lá fora e seria um grande desperdício se não houvesse mais vida. Por que haveria este vasto universo só para nós? Sempre me perguntaram se estamos sozinhos. Existe vida lá fora? Existem outros seres inteligentes? E é por isso que insistimos tanto na busca de outra Terra. Se há tantos outros planetas lá fora, e se a possibilidade de vida inteligente lá fora é grande, por que ninguém ainda nos visitou? Pessoas com doença ictiose têm a pele seca e escamosa. E pessoas com as doenças chamadas sindactilia e ectrodactilia têm os dedos grudados e mãos que parecem patas. E hoje sabemos que a história não é bem essa. Além dos seres humanos nascidos com cauda, há outros distúrbios genéticos que podem indicar uma ligação com o nosso passado reptiliano. Existe até uma lenda bíblica que as pessoas que viveram antes do patriarca Noé tinham os dedos com membranas. Segundo a lenda, nos tempos de Noé, todos os seres humanos nasciam com membranas entre os dedos, quase que reptilianos em natureza. E Noé foi o primeiro que nasceu sem essa membrana. E isso, então, foi um sinal e um símbolo das coisas que viriam. Pode ter existido um tempo em que as características reptilianas eram mais prevalecentes no ser humano? Há tradições em diversas culturas de linhagens reptilianas associadas à realeza. Segundo a lenda, Alexandre o Grande era descendente de um dragão. As lendas japonesas afirmam que o fundador da dinastia imperial, Jimmu, era o bisneto de um deus dragão. E na China, os imperadores antigos eram descritos como tendo uma aparência semelhante a um dragão. Será que é possível que esses soberanos antigos tenham tido uma conexão mais direta com ancestrais répteis? A questão da linhagem real, eles acreditam que a hereditariedade de certos indivíduos carregava alguma forma de assinatura única no sangue, que lhes fora concedida por seres humanos reptilianos da antiguidade. Vamos fazer a seguinte pergunta. Por que, durante a história humana conhecida, houve certas famílias e linhagens que alegavam ser superiores ao resto da humanidade, tão superiores que tinham o direito de governar sobre todos? Os reis da Média, que hoje é o Irã, eles eram chamados de dinastia do dragão da Média. Esse tema constante vive aparecendo durante toda a história. Será que as histórias dos governantes de linhagem reptiliana podem ser verdade? E se forem, será que é possível que todos os seres humanos tenham uma ligação genética com ancestrais répteis? Alguns acreditam que mais provas podem ser encontradas em nosso cérebro. Janeiro de 1977. O estimado cientista Carl Sagan publica seu livro ganhador do prêmio Pulitzer, Os Dragões do Éden, Especulações sobre a Evolução da Inteligência Humana. O livro explora a teoria proposta pelo neurocientista Paul MacLean, que associa partes do cérebro a diferentes períodos de tempo da história. Paul MacLean propôs que o cérebro anterior em si pode ser subdividido em 3 partes diferentes. Uma delas foi denominada complexo reptiliano e a outra ele denominou complexo paleomamífero, que depois foi denominada sistema límbico. E a terceira parte ele denominou complexo neomamífero. Isso foi significativo porque ele associou esses 3 aspectos diferentes do cérebro anterior da história evolucionária ao desenvolvimento.
E ele sugeriu que o cérebro mais primitivo e reptiliano era a parte mais antiga do cérebro e era remanescente da nossa evolução a partir dos répteis. Então, o complexo reptiliano do gânglio basal, MacLean associou alguns dos comportamentos mais agressivos ou a territorialidade. E algumas dessas coisas nós tipicamente associamos a muitas espécies de répteis. Se o ser humano só tivesse a parte reptiliana do cérebro, ele basicamente só agiria por instinto. Se quisesse comer, simplesmente comeria. Se quisesse, não haveria nenhum tipo de raciocínio mais refinado. Carl Sagan propôs que nós precisaríamos nos concentrar no cérebro reptiliano, porque é de onde vêm esses impulsos primitivos de agressividade e territorialismo, principalmente em uma época em que estamos tão envolvidos em muitas guerras e conflitos, e em que os governos estão apelando para o nosso medo e nossos aspectos primitivos que estão nos motivando. Mas será possível que o aspecto mais reptiliano do nosso cérebro, junto com raras anomalias humanas, como pessoas que nascem com cauda, pele escamosa e dedos colados, pode ser o resultado de alguma outra coisa, além da nossa evolução a partir de répteis pré-históricos? Pode haver provas de que os supostos répteis não apenas existam, mas que possamos compartilhar uma estrutura genética semelhante, parecidas com humanos, com características reptilianas. Se formos procurar nos registros bíblicos a descrição de Satã, lembra de um réptil. É bem possível que ele fosse um réptil extraterrestre e que os humanos da época tivessem interpretado que ele tinha ligação com o céu. Existem vários registros na América do Sul e até na Ásia e na China, onde sempre houve uma referência similar aos répteis, já que os reis eram representados por dragões. Então deve ter existido algum tipo de influência global na forma de um réptil. Na cultura chinesa antiga, nós temos os 4 reis dragões, e eles são os deuses dos mares. Acreditavam que eles tinham um palácio de cristal no fundo do oceano. Mas isso não é mitologia porque alguém inventou. De alguma forma, essas criaturas estranhas fizeram contato com os chineses antigos e por isso têm um lugar cativo na mitologia chinesa. Além de terem características de répteis, eles supostamente podiam mudar de forma. Ou podiam assumir o corpo de outra forma de vida, um ser humano, de alienígena para humano. Muitas dessas coisas são difíceis para a gente acreditar e entender, mas ao longo da história existem relatos de que esses répteis tinham habilidades incríveis e até eram capazes de mudar de forma. Alguns pesquisadores chegaram a teorizar que os reptilianos lutaram contra os hominídeos pelo domínio da Terra, o que teria resultado na quase extinção das espécies híbridas e forçado os sobreviventes a se esconder nos subterrâneos. Existem evidências claras de que os antigos testemunhavam acontecimentos, sejam extraterrestres visitando o planeta ou seres estranhos que moravam no subterrâneo. Nós não sabemos, mas existem referências claras de que um ser humanoide e reptiliano avançado que influenciou nossas culturas.